Bom dia, vamos cantar? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Eu acredito que Jesus é o Cristo, eu acredito que Ele é o Messias, eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não sou membro de religião, entreguei a Cristo meu coração. Eu acredito em Jesus, eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus, eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Vamos cantar de novo? Eu acredito que Jesus é o Cristo, eu acredito que Ele é o Messias, eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado
acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu não sou membro de religião. Entreguei a Cristo meu coração. Eu acredito em Jesus. Eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Meus irmãos, um bom dia. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesta manhã para esse tempo de oração. Eu quero ler e orar com vocês o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, até o versículo 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é agradar, ou melhor, aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu estou pensando aqui que hoje estou já com 75 anos de idade, e eu reconheço que cheguei aqui, até esse ponto, por causa das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não ter sido consumido há muito tempo. As misericórdias do Senhor é que nos têm sustentado, meus irmãos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Se as suas misericórdias tivessem um fim, nós estaríamos completamente consumidos. É a misericórdia, são as misericórdias do Senhor que nos sustentam em vida, que nos dá segurança, que nos dá paz, que nos dá esperança. Pelas misericórdias do Senhor, nós fomos alcançados estando perdidos em nossos pecados. Fomos perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz em nosso favor. Pelas misericórdias do Senhor, Ele nos tornou filho ao nos levar a crermos no Senhor Jesus Cristo. Mas essas misericórdias do Senhor que não têm fim, elas também se renovam cada manhã, pois grande é a fidelidade de Deus. Podemos confiar nesse Deus, que é um Deus fiel. Suas misericórdias se renovaram nesta manhã, se renovaram ao longo de todas as manhãs da nossa vida, hão de se renovar ao longo de todas as manhãs que ainda virão, e não se renovam na manhã para desistir durante o dia, mas elas permanecem sobre as nossas vidas. E nesse tempo em que nós estamos enfrentando tantas dificuldades, esse tempo onde há tanto medo entre as pessoas, onde há tantos abusos, meus irmãos, nós dependemos única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. Damos graças a Deus por aquilo que tem acontecido, pelas vacinas que têm surgido,
Mas o que nós estamos vendo é que a pandemia continua. Pessoas continuam morrendo. Nós precisamos, então, contar com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos. Vamos estar orando que a misericórdia do Senhor estejam assistindo aqueles que estão nos leitos, aqueles que estão atendendo as pessoas que estão passando por esse tempo tão difícil em sua vida, orando pelos profissionais da saúde, que Deus dê a eles graça, sustentação e fortalecimento. A misericórdia do Senhor, a minha porção, o salmista diz, a minha porção, aliás, é Jeremias quem escreve Lamentações, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Graças a Deus, Senhor, porque o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso sustento, portanto, é em Ti que nós esperaremos ao longo de toda a nossa vida. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Senhor, nós reconhecemos a Tua bondade que se manifesta em toda a terra, mas nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é bom, especialmente bom para aqueles que esperam em Ti. E por isso, a minha alma te busca, por isso, ó Pai, a nossa alma te busca, e nós te buscamos, Senhor, neste dia, clamando ao Senhor por misericórdia, se manifestando dia a dia em nossas vidas, reconhecendo, ó Deus, que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Que, Senhor, então, o Senhor esteja assistindo ao Teu povo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja manifestando a Tua misericórdia na salvação de muitas pessoas durante esses dias, usando, Senhor, o Teu povo que está aqui neste momento para um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por Tuas misericórdias que se manifestaram e continuam se manifestando, especialmente através da pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pai, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado aqui em nosso meio, Senhor, neste culto, seja glorificado em nossas vidas durante esta semana e ao longo de todo o nosso viver. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus. E antes de lermos a palavra, vamos orar, pedindo que Deus nos ajude no entendimento da palavra dEle, palavra que Ele nos deixou para a nossa orientação. Senhor Deus, queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua palavra que nos ensina como viver, Tua palavra que é tão rica em orientações para nós. E nós queremos, Senhor, estar com a nossa mente aberta para receber os Teus ensinos. Então, ajuda-nos, Senhor, no entendimento da Tua palavra. E também ajuda-nos a praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então estamos estudando sobre a vida de Jesus. Falamos sobre Jesus desde a eternidade, porque Ele é Deus. Depois vimos a participação de Jesus na criação do mundo, tudo isso que existe aí. Jesus envolvido diretamente, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E vimos também, depois, a chegada de Jesus a este mundo, como que
o mundo foi preparado para recebê-lo. E Jesus então trouxe a mensagem do reino, a mensagem de salvação. Aqueles que mudam de vida, que se arrependem e creem nele, recebem o direito de participar desse reino, dado por ele. E Jesus trouxe também os valores do reino, sobre os quais nós vamos falar depois. E no domingo próximo passado, nós falamos sobre a morte de Jesus. E a pergunta foi, por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? E eu disse, então, que John Stott, comentarista, homem experiente, conhecedor da Bíblia, ele apresentou da seguinte maneira. Primeiramente, ele disse, vamos olhar acima da superfície. O que é que aconteceu acima da superfície? Né? Então, olhando acima da superfície, nós vemos que Jesus enfrentou muita oposição aqui. Ele foi perseguido, foi caluniado, foi rejeitado, aconteceram todas essas coisas com ele. Ele foi traído pela ganância de Judas. Os líderes religiosos da época caluniaram Jesus por egoísmo. O Império Romano, os romanos estavam sempre preocupados, como é que tem um outro rei, não pode ter, né? Então, isso é o que está acima da superfície, a traição do Judas, a calúnia, a difamação, a inveja, o egoísmo, tudo isso. Mas, olhando abaixo da superfície, como John Stott diz, então, nós vemos realmente as verdadeiras razões. Vamos dar uma recordada, então. Jesus morreu, primeiramente, para cumprir os propósitos de Deus, estabelecidos na eternidade e revelados ao longo da história. Então, Deus tem propósitos em relação à vida das pessoas, a este mundo, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, e o homem desobedeceu e as consequências vieram. Mas Deus tem um plano eterno. E Jesus veio, então, para cumprir. E, em segundo lugar, nós vimos que Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Né? Veio nos libertar dos nossos pecados no plural. Eles dizem respeito ao nosso comportamento, às nossas atitudes, à nossa maneira de ser. E a Bíblia declara que todos nós somos pecadores. Não há ninguém no mundo que não peque. Todos pecaram. Então, mas vimos também que Jesus morreu para nos libertar do nosso pecado. Então, vimos a diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Pecado é um princípio dinâmico, pecaminoso, que está dentro de nós. Nós já nascemos com o pecado em nós. E o pecado, então, é ele que produz pecados. E Jesus veio para nos libertar dos dois. Veio para nos libertar da penalidade dos nossos pecados, mas também veio para nos libertar do poder do pecado. Vimos, em quarto lugar, que Jesus veio para nos libertar da maldição da lei. A lei é boa, só que se a pessoa não cumprir,
a lei condena, e ele não tem como sair. Então, Jesus veio e ele cumpriu toda a lei, né? E nos oferece, é claro que ele não veio para dizer que não precisamos praticar a lei. Claro, todos nós devemos obedecer a lei de Deus, porque a lei de Deus é boa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, se nós não dependemos de Jesus, somente a prática da lei não vai resolver o nosso problema. Então, Jesus veio para nos libertar, que a Bíblia chama da maldição da lei, né? Também, em quinto lugar, nós vimos que ele veio nos libertar do julgamento, do juízo e da ira de Deus, e nos livrar da condenação, né? Em sexto lugar, nós vimos, vamos dar uma olhadinha ali, ele veio para nos libertar do medo, especialmente o medo que todos nós temos, que é o medo de ser rejeitado, né? Jesus veio para nos libertar da culpa, que o pecado produz culpa em nós, e ele veio também para destruir aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo, né? E ele veio para nos tornar parte da nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E hoje queremos então falar sobre Jesus, a vida de Jesus após a morte. Pode mudar o quadro aí. Há 5 fatos sobre Jesus após a sua morte. O que aconteceu? Porque Jesus morreu, foi sepultado, mas o que aconteceu depois disso? É isso que nós queremos ver. Porque a vida de Jesus, ela não terminou com a sua morte. Não terminou com a sua morte. Então, o primeiro fato que quero falar é sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A sua ressurreição. Os 4 evangelhos relatam a ressurreição de Jesus. Relatam a sua morte, seu sepultamento, mas também relatam que Jesus ressuscitou no 3º dia. E as autoridades tentaram encobrir a ressurreição, subornaram os guardas para dizer que os seus discípulos apareceram à noite e roubaram o corpo. Enfim, desde que Jesus ressuscitou, aqueles que são inimigos dele, chefiados pelo inimigo maior, que é Satanás, sempre procuram negar Jesus, e de modo especial que ele tenha ressuscitado dentre os mortos. Mas os evangelhos são muito claros e muito convincentes. Ele apareceu, a Bíblia relata tantas pessoas, né? E Paulo, escrevendo sobre isso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, porque havia lá em Coríntios uma ideia, um ensinamento falso, que os mortos não ressuscitam. E aí Jesus escreve todo o capítulo 15 para esclarecer esse fato. Depois você pode ler na sua casa todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Eu vou ler só alguns versículos aqui. Versículos 12 a 14. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então ele está dizendo, veja o absurdo, né? Nós cremos que Jesus ressuscitou. Como é que vocês podem dizer que creem em Jesus e dizem que ele não ressuscitou? Então,
esse Jesus no qual vocês creem não é o Jesus da Bíblia. Há tanta gente que diz que crê em Jesus, mas não é o Jesus revelado, aquele que veio para revelar Deus para nós. E ele diz lá, ainda em 1 Coríntios, versículos 19 e 20, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, né? Se a gente espera em Cristo só para essa vida, e tem muitas pessoas que contam com Jesus somente para essa vida, né? Com prosperidade, com bem-estar e tantas outras coisas mais. Se a finalidade for essa só, e não crê que Jesus, de fato, tem algo mais para dar, algo mais precioso, então, a vida dessa pessoa está complicada, né? Mas ele assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, que morreram. Cristo é a palavra primícia quer dizer os primeiros frutos. Jesus é o primeiro fruto. Ele é o único que ressuscitou até agora, e ninguém mais. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Primogênito quer dizer o primeiro e único até agora. E ele garante também a ressurreição daqueles que creem nele e se entregam a ele, né? Muito bem. De fato, então, Cristo ressuscitou. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, que ele fala do plano de Deus, no capítulo 1, toda a carta, mas no capítulo 1 especialmente, que ele fala que fomos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, né? E fala também da ação do Pai na vida de Jesus. Efésios 1, 18 a 20, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e, preste atenção, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a força do seu poder, a eficácia, o poder de Deus que age, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então veja que Jesus morreu, foi sepultado, mas o poder de Deus, a ação de Deus, levantou Jesus do túmulo, ele foi ressuscitado, né? E Paulo fala depois, continuando no capítulo 2, que esse mesmo poder é o mesmo poder que nos tira da morte espiritual, e nos ressuscita para a vida. Muito bem, então, é um fato que inquestionável que Jesus ressuscitou. Aí ele está vivo. Em segundo lugar, vamos ver sobre a autoridade de Jesus. A autoridade. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra mais ou menos uns 40 dias. E aí ele apareceu para muitas pessoas, para os discípulos, deu as instruções finais para os seus discípulos, para os apóstolos. Judas já tinha caído fora, mas ele então ficou 40 dias aqui dando um ensinamento especial. Ele estava vivo e foi reconhecido, né? E ele disse o seguinte, quando Mateus encerra o seu livro, que eles foram os 11 discípulos, né? Mateus 28, 16 a 20, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia. 11, né? Porque o Judas estava fora já. Para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram que era Jesus mesmo, né? Assim como hoje muitas pessoas duvidam que Jesus realmente ressuscitou.
mas aqueles que creram, viram, adoraram Jesus. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha aí, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, esse ide aqui não é imperativo, é um particípio. O imperativo está no verbo seguinte, indo, portanto, façam discípulos de todas as nações. Quer dizer, enquanto você está vivendo, a sua missão é fazer discípulos do Senhor Jesus. E levando esses discípulos que se entregam a Jesus ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A identificação com Jesus, com o corpo de Cristo. O batismo em si, ele não salva ninguém, como sabemos, mas ele é importante para a identificação com Jesus, é um testemunho público. E esses também, discípulos, deveriam ser ensinados a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. E ele disse, e eu vou estar com vocês todos os dias, até o fechamento deste século, até a consumação. É o século que nós estamos vivendo, né? Esta época, chamada de século também. Satanás, por exemplo, é chamado de o Deus deste século. Não é apenas de 100 anos, século é toda a nossa temporada aqui na Terra, né? E ele disse, eu vou estar junto com vocês, né? Está presente conosco, ele está vivo, né? E Jesus, então, depois de passar esse tempo com eles, esses 40 dias, ele já tinha convivido 3 anos, aí Jesus voltou ao Pai, que chamamos de a ascensão de Jesus. Terceiro ponto ali, né? Ascensão de Jesus. E então, Jesus terminou o seu trabalho aqui na terra, tudo o que ele tinha para fazer ele fez perfeitamente bem, né? E após isso, então, ele retorna ao Pai. E no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que também escreveu o seu Evangelho, ele diz assim, começa assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Veja que ele fala, começou a fazer. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então, aquele período que já falamos, que ele esteve aqui após a sua ressurreição, né? E o que mais? Diz assim, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja que ainda eles estavam pensando que Jesus veio para restaurar o reino de Israel aqui neste mundo, como descendente de Davi, que foi um rei guerreiro, para libertar o povo do Império Romano, né? Será que agora que o Senhor já está, já completou, já ressuscitou, é agora que vai restaurar o reino? E Jesus, então, disse o seguinte, olha que resposta, não vos conhecer tempos ou épocas
que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Né? Não vos compete. Eu, às vezes, sempre digo que o homem tem a mania de meter o bico onde não é chamado. Né? Há tanta gente que já falou e fala sobre que Jesus vai voltar em tal época, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e dão todo um esquema, marcando a data que Jesus vai voltar. Me parece, essas pessoas, que eles sabem muito mais do que Jesus, né? Muito mais do que Jesus, porque eles têm esquema, né? Esquema pronto, assim. Mas Jesus falou, olha, vocês não devem se preocupar com isso, não precisam nem ficar imaginando coisas, porque quando o Pai achar por bem, então Jesus vai voltar. Né? Exclusividade de Deus. Vamos fazer aquilo que nos compete fazer, que são tantas as coisas que a gente não faz, do que ficarmos aí com conjecturas e inventando. Tantos livros já foram escritos sobre isso, né? Mas Jesus disse o seguinte, então, olha, o que vai acontecer, vocês vão receber a capacitação, a palavra poder também pode significar, vocês serão capacitados pelo Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas pelo mundo, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, é com isto que Jesus disse que vocês devem se preocupar. Vocês estão aqui para serem minhas testemunhas, para anunciarem o Evangelho, para dizer quem eu sou, para falar sobre o amor de Deus para as pessoas, falar o que eu fiz por elas e como que elas podem conhecer Deus e serem salvas. Quanto a datas e épocas, não se preocupem. Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe muito bem o que fazer e o que não fazer. Veja, então, que ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, Jesus voltou, né, para o Pai. E é assim que Lucas narra. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Né? E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Né? Então, a promessa de que ele voltaria. Muito bem, aqui está o fato, mas João, no seu Evangelho, ele registra, né, o que Jesus falou sobre ele e por que ele precisava voltar para o Pai. Né? Ele diz assim, João 14, 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja o relacionamento de Jesus com o Pai. Eles estão sempre juntos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, isso vos tenho dito estando ainda convosco. Ele ainda estava com eles, né? Aqui foi antes da sua morte. Mas o Consolador, com letra maiúscula, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Né? Então veja que Jesus está dizendo, eu preciso voltar, né? Tenho que retornar, mas se eu não for, o Espírito não poderá vir, mas ele virá e ele vai fazer o quê? Ele vai relembrar a vocês, ele vai guiar a vocês em toda a verdade, tudo aquilo que eu disse, né? Ele vai me glorificar e ele vai anunciar as coisas que vão acontecer.
Muito bem, então nós temos aqui 2 acontecimentos: o retorno de Jesus para o Pai, mas também a descida do Espírito Santo para assumir o lugar de Jesus. Vejam só que ele fala assim, porque o outro Consolador, com letra maiúscula, né, ele precisa vir, por isso eu tenho que voltar. Tá? Muito bem, o outro fato sobre Jesus é a exaltação de Jesus, a sua glorificação, né? E eu quero ler aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 23, quando, veja que lá atrás nós falamos que o poder de Deus agiu em Jesus quando ele estava no túmulo, ressuscitando dentre os mortos, e na continuação, Paulo diz assim: fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, não só nessa presente era, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então veja que ele foi colocado nesta posição pelo Pai, né? Tornar alto, sublime, grandioso, elevar ao mais alto grau. Jesus foi elevado ao mais alto grau, né, por Deus. Ele está acima de tudo. Todo quanto é poder, dos principados, das potestades, tudo quanto é domínio, tudo está abaixo dele. Ele é o Senhor absoluto. É neste Jesus que nós cremos. E em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 12, o 6 nós já estudamos antes, né? Diz assim: pois ele, sendo em forma de Deus, não tirou proveito de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de escravo, tornou-se semelhança de homens, foi reconhecido, mas ele se humilhou, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, conforme vimos domingo passado. Agora veja então o que Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja então que a posição, né, que Jesus ocupa, a posição que Jesus ocupa. Muito bem, então, esses 4 fatos isso já aconteceu, estão consumados, é uma realidade. Podemos confiar em todos eles, porque a palavra de Deus não mente. Agora, o próximo grande acontecimento será a segunda vinda de Jesus. Veja que falamos aí de grandes acontecimentos, né? O próximo grande evento será a sua segunda vinda. E nós que estamos vivendo agora, no ano 2021, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Estamos aguardando a volta de Jesus. E, enquanto aguardamos, o que é que devemos fazer? É a pergunta que vem aí, olha. Enquanto aguardamos a volta de... O que devemos fazer? O que devemos fazer? Primeiramente, uma palavra a todas as pessoas. Enquanto Jesus não vem, enquanto você está vivo, Deus, em Jesus, está convidando todos os que querem pertencer ao seu reino. Querem pertencer. Jesus disse, né? Arrependam-se, mudem de vida, mudem de atitude, mudem a maneira de vocês pensarem e creiam em mim. E aí vocês poderão participar do reino.
que participar do reino também significa ter vida eterna. Vida eterna é vida com qualidade divina. Então, o convite é estendido a todos indistintamente. Deus amou o mundo. Mundo aí são as pessoas. Deus amou a todos indistintamente. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Então, a primeira coisa a fazer, aqueles que quiserem, Jesus não força ninguém, é reconhecer Jesus como Senhor da vida, como Salvador. Ir para Ele, recebê-lo na vida, entregar a vida a Jesus. Há várias maneiras que a Bíblia usa para explicar isso, né? Crer nele, mas não é aquele crer vago, assim, vazio, porque isso quase todos têm, né? Mesmo aqueles que não creem em Deus, às vezes eles usam a expressão graças a Deus, né? Mas não creem, né? Então não é esse crer assim, o crer é o crer compromisso, é o crer entrega de vida. Eu sei que Jesus é suficiente para cuidar de mim, e eu me entrego a Ele. Uma vez feita essa decisão por Jesus, né? O que Jesus mandou a gente fazer? Ele mandou a gente fazer outros discípulos, né? Lembra que ele falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, façam outros discípulos. Então, a nossa missão aqui neste mundo é fazer discípulos de Jesus. Estamos aqui para isso. Não há outra razão, né? Jesus não mandou que a gente construísse grandes prédios, fizesse grandes organizações. Ele mandou que fizéssemos discípulos. Pode-se usar essas coisas, mas se não fizer discípulo, está errado. Nossa missão é fazer discípulo, e discípulo se faz pessoalmente. Paulo recomendou isso para Timóteo. Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, confia a homens fiéis e idôneos e capazes, para que eles possam fazer isso com outros. Então, estamos aqui para fazer discípulos. O mundo tem muita coisa que nos distrai, que toma o nosso tempo, coisas que nos envolvem, mas não podemos perder isso de vista, que estamos aqui para fazer discípulos do Senhor Jesus. Ele recebeu autoridade e Ele nos mandou que fizéssemos discípulos, né? Muito bem, e em tudo isso, Jesus fala, vocês podem contar comigo, podem contar comigo. E quando Jesus fala, vocês podem contar comigo, Ele está dizendo, vocês podem contar com o Pai, comigo e com o Espírito Santo, porque Deus é um só, e as três pessoas formam uma unidade perfeita. Então, estamos aqui para fazer discípulos. Agora, é importante que, como discípulos de Jesus, a gente possa refletir Jesus para as pessoas. O discípulo de Jesus, para fazer outros discípulos, ele precisa estar em obediência a Jesus, fazendo o que Jesus manda, porque ele vai ser modelo para as outras pessoas, de como ele vive, como ele reage, como ele lida com o seu dinheiro, como ele lida com a sua família, como ele lida com outras pessoas, se é uma pessoa íntegra, honesta ou não. Todas essas coisas devem fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. O rótulo que a pessoa tem, né, não quer dizer nada. Se ele é crente, evangélico ou católico, de qualquer outra religião aí, não quer dizer nada. O que quer dizer é se a pessoa faz o que Jesus manda.
se é um discípulo fiel a Ele. E Ele falou para os seus discípulos: eu vos dei o exemplo, vocês devem fazer como eu fiz. Servir as pessoas, amar as pessoas, não amar o dinheiro, ser generoso. Então, são muitas as qualidades que Jesus tem, que Ele ensinou e que Ele disse: façam como eu fiz. Muito bem, meus irmãos, então, nós temos aí esses fatos consumados sobre Jesus. O Jesus no qual nós cremos não é uma pessoa qualquer, podemos ver, né, através dessa relação, não é. Jesus não é um fundador de religião, como muitos pensam. Jesus não pode ser comparado com ninguém, com ninguém, nenhum soberano, nenhum fundador de religião. Ele é superior a tudo, né? E a vida que Jesus viveu aqui, Ele viveu com autoridade. Ele não era como os líderes religiosos da sua época. Ele tinha autoridade, e o povo reconhecia isso. Jesus tinha autoridade por aquilo que Ele pensava, e o que Ele pensava refletia-se no que Ele falava, e refletia-se também no que Ele fazia, e também no que Ele pensava, falava e fazia. Era coerente, por isso tinha autoridade. Às vezes, hoje a pessoa pensa uma coisa, fala outra, vive outra e conta outra história. Não é assim com Jesus. Ele é autêntico. E, como discípulos de Jesus, o nosso desafio é sermos autênticos. Pessoas fiéis, generosas, bondosas, verdadeiras, que praticam a verdade, que tratam bem as pessoas. Então, vamos agradecer a Deus por Jesus, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele é, e pela oportunidade que Ele nos dá de nos envolvermos com Ele e com o seu reino. Senhor Deus, queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós, por tudo que Jesus fez por nós, pelo Teu plano, Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, Senhor. É tão difícil para nós imaginarmos tudo isso, é tudo muito grande, Deus, é tudo muito grande. Mas que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa gratidão, porque um dia essas verdades chegaram até nós. E o que queremos pedir agora é que o Senhor nos capacite a estarmos vivendo uma vida semelhante à de Jesus. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo, do Senhor Jesus, para que as pessoas possam ver em nós que somos parecidos com Ele, que por nós mesmos nós não conseguiremos ser. Então ajuda-nos, Senhor. E também, ó Pai, abre o coração das pessoas para que elas recebam Jesus, se tornem discípulos dEle, e ajuda-nos na nossa tarefa, enquanto estivermos aqui. E a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos nós. Em Tuas mãos descansarei, meu coração Te entrego. Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos, e eu sou Teu.
arrasando meu louvor e tudo que sou. Contigo eu vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites, escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra a ti. Do céu seu Filho enviou para nos comprar, e os que o pregaram no madeiro veio resgatar. Numa rude cruz me salvou,
será livre quem Cristo libertou pelo sangue que Cristo derramou. Nada devo mais, tudo Ele pagou. O pecado já não me prende mais. Será livre quem Cristo libertou. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra dou a ti. Então a pedra se moveu e nada se encontrou. Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvou, derramando ali seu amor. Minha alma canta então, aleluia, glória e honra dou a ti. Glória e honra dou a ti. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que morreu, mas ressuscitou, Jesus Cristo. Louvado seja. Glória a Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fala assim, tchau, gente. Lá, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa semana. Fala, tchau, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.